O mercado de criptomoedas está em queda livre. E a pergunta que não quer calar, que está em toda a conversa é: será que o bull market acabou? Bom, nos próximos minutos, a gente vai agir como detetive mesmo. Vamos analisar cada pista, desde a macroeconomia global até o que o smart money está fazendo na blockchain, para decifrar o que de fato está acontecendo. É fundamental ficar ligado até o fim, porque a gente vai montar esse quebra-cabeça e traçar os próximos passos. Ah, e todos os links das fontes usadas aqui estão na descrição, ok? Para quem curte uma análise direta como esta, já aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar. Certo, vamos direto ao ponto. Em apenas um mês, o mercado cripto viu quase $1 trilhão simplesmente evaporar. 840 bilhões de dólares. Esse número representa uma perda de 20% no valor de todo o setor e, claro, espalhou um sentimento de pânico para todo lado. E é isso que nos leva à pergunta central da nossa investigação de hoje. Essa queda assim tão violenta, é só uma correção saudável, sabe? Daquelas que a gente vê em todo o ciclo de alta para limpar o excesso de alavancagem? Ou será que estamos vendo o comecinho de um longo e doloroso bear market? Para responder isso, a gente precisa olhar as evidências, uma por uma. Nossa investigação começa então na cena do crime, a queda em si. Vamos reconstituir o que aconteceu e tentar entender como o humor do mercado foi da euforia para o desespero total em questão de poucas semanas. A velocidade com que tudo desmoronou foi impressionante. Pensa bem, em 6 de outubro, o mercado estava celebrando um recorde histórico, lá em cima, acima de 126 mil dólares. Poucas semanas depois, no comecinho de novembro, a gente já via os primeiros sinais de fraqueza com a perda daquele nível psicológico dos 100 mil. Mas aí o golpe final veio no dia 14 de novembro, quando o Bitcoin simplesmente afundou abaixo do suporte crítico de 95 mil dólares, chegando no preço mais baixo em 6 meses. Agora, olha que interessante essa informação. A gente consegue ver a profundidade do pânico. O índice de medo-ganância, que é tipo um termômetro do sentimento do investidor, caiu para 15. Isso é medo extremo. E só para ter uma ideia do que isso significa, durante o colapso da FTX, que foi um dos eventos mais traumáticos da história das criptos, o índice estava em 20. Ou seja, o medo hoje é ainda mais intenso. É um pessimismo quase absoluto. Ok, com a cena do crime estabelecida, vamos ao nosso principal suspeito, o cenário macroeconômico global. As pistas mais fortes indicam que a resposta para essa crise do Bitcoin não está dentro do mundo cripto, mas sim nas grandes forças da economia mundial. E essa citação do Paul Howard resume tudo perfeitamente. O Bitcoin não é mais uma ilha isolada, né? Ele reage direto às decisões dos bancos centrais, aos dados de inflação, ao humor dos mercados tradicionais. Aquela era do isolamento, pelo visto, acabou. E essa tabela aqui, ela ilustra o porquê de forma brilhante. Há um mês, o mercado tinha quase 95% de certeza de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, ia cortar os juros em dezembro. Isso seria ótimo para ativos de risco, como o Bitcoin. E hoje? Bom, hoje é um jogo de cara ou coroa. A probabilidade caiu para menos de 50%. Essa reviravolta dramática foi um verdadeiro balde de água fria que congelou o otimismo de todo mundo. E o que causou essa incerteza toda, afinal? Em grande parte, foi a recente paralisação do governo americano. Durante 43 dias, a divulgação de dados econômicos super importantes, como os de inflação, foi suspensa. Isso deixou Fed e os investidores, digamos, voando às cegas, sem saber direito como está a saúde da economia. E isso forçou uma postura global de fugir do risco. Certo, já analisamos o suspeito externo. Agora, vamos procurar pistas do lado de dentro, direto na blockchain. O que os dados on-chain podem nos dizer sobre o comportamento dos grandes jogadores, o tal do smart money e dos investidores de longo prazo. A pressão de venda veio de todos os lados, foi uma verdadeira tempestade perfeita. Mas o que chama mais atenção aqui é que até os investidores de longo prazo, os famosos holders, venderam mais de 850 mil bitcoins. Isso sugere que eles estão realizando lucros depois de uma longa alta, talvez com medo de uma correção ainda mais forte. E por falar em grandes jogadores, o sinal do capital institucional foi claro como cristal. Só no dia 13 de novembro, os ETFs de Bitcoin tiveram uma saída líquida de 870 milhões de dólares. Essa foi a segunda maior retirada diária da história. É um verdadeiro êxodo que mostra o dinheiro inteligente batendo em retirada para reduzir o risco. E para piorar tudo, um fator técnico jogou gasolina no fogo, o tal do long squeeze. Basicamente, mais de $1 bilhão em posições alavancadas de gente que apostava na alta foram liquidadas. Ou seja, essas pessoas foram forçadas a vender para cobrir as perdas. E essa venda em cascata acabou acelerando drasticamente a velocidade da queda.
Com todas essas evidências na mesa, dá para entender por que o mercado está completamente dividido. E isso nos leva ao grande debate do momento. Estamos diante de uma oportunidade de compra ou do início de um inverno cripto bem longo? Vamos analisar os dois lados desse argumento. A narrativa otimista, a dos touros, defende que correções assim, de 20% a 40%, são normais e até saudáveis num bull market, porque eliminam os especuladores. Eles dizem que os fundamentos, como a adoção institucional, continuam fortes. Já a narrativa pessimista, a dos ursos, foca na perda do suporte crítico de $95 mil como um sinal técnico gravíssimo. E eles afirmam que, enquanto a macroeconomia não ajudar, a pressão de baixa vai continuar. Então, como é que a gente navega nessa incerteza toda? O ponto crucial agora é criar um mapa, com os indicadores-chave que vão ditar a próxima direção do mercado. Assim, cada um pode formar a sua própria análise. Primeiro, os níveis de preço. A batalha pelos $95 mil é decisiva. Se esse piso for perdido, os próximos suportes estão em $93 e $88 mil. Para cima, a resistência marca dos $100 mil. Segundo ponto, a próxima decisão do Fed em dezembro. Terceiro, os fluxos dos ETFs, eles são o termômetro do capital institucional. E por último, os dados de inflação atrasados dos Estados Unidos, que finalmente vão trazer um pouco de clareza sobre a economia. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Essa crise é um choque de realidade. Mostra que o Bitcoin está, de uma vez por todas, conectado à economia global. Muitos analistas veem essa correção como algo saudável, que limpa a alavancagem excessiva do sistema. E no meio do pânico, podem surgir boas oportunidades para quem tem visão de longo prazo. Mas, acima de tudo, num momento de altíssima volatilidade como esse, o gerenciamento de risco é a prioridade absoluta. A resiliência do mercado está sendo colocada à prova agora. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Essa queda, por mais dolorosa que seja, não seria o teste de estresse que o mercado de criptomoedas precisava para finalmente amadurecer e provar seu valor? A história vai registrar este momento como um ponto de virada ou só mais um ciclo de pânico? Quero saber a teoria de vocês. Deixem aí nos comentários. A gente se vê na próxima análise.